Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem PPL, segunda aplicação, 2024, caderno azul, e a questão é a 91. Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como uma alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. Então, nós temos aqui o ar externo. Então, logicamente, né, ele é mais quente, né? Vou falar assim, mais quente, entre aspas, né? Ele passa aqui por esse painel é chamado de painel evaporativo, porque aqui ocorre a evaporação da água. E aí nós temos aqui um distribuidor de água que vai pingando nesse painel. E aí a água vai evaporando e, é claro, vai diminuindo a temperatura do ar. E esse ar mais frio, tá? Mais resfriado, então, vai sendo empurrado por esse ventilador aqui, que vai empurrando o ar resfriado e limpo, certo? Para dentro do ambiente, da empresa ou da casa, certo? Onde esse climatizador está funcionando. Então ele vai pingando por esse painel evaporativo, as gotas vão caindo aqui, tá? E uma bomba de recirculação de água vai fazendo com que essa água volte a cair novamente aqui nesse painel. O ar externo quente, então, ele é obrigado a reforçar isso, senão perde a lógica, né, o exercício, é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Ok? Muito bem, então vamos lá. A tabela 1, vamos lá, vamos ver a tabela 1. A tabela 1 apresenta a temperatura de entrada do ar, aqui, aqui, certo? Temperatura de entrada do ar, que tem aqui vários valores, tá? 25,5 graus Celsius, 26, 26,5 e assim por diante, tá? E aqui nós temos a umidade relativa do ar, do ambiente, certo? Então nós temos faixas aqui de umidade. Então é uma tabela de cruzamento de dados. Ou seja, numa umidade de 30 a 39, vamos supor 35, a 25 é 8,6, a 28,5 é 9,4. Comparando aqui os valores, certo? Nós vemos que é crescente para cá, ou seja, quanto maior a temperatura do ambiente, certo? E menor a umidade do ar, maior é a redução de temperatura produzida. Nós podemos pensar o contrário, tá? Quanto maior a umidade do ar, certo? E maior a temperatura, nós não temos uma redução eficiente de temperatura. Então, em lugares muito úmidos e quentes, a eficiência não é significativa, né? Ou pouco significativa, né? São 2,5 graus e 2,6 graus. Muito bem. Então, a tabela 1, certo, apresenta a redução de temperatura produzida por um desses aparelhos em função da temperatura de entrada do ar, como já falamos, essa aqui, e de sua umidade relativa percentual. Enquanto a tabela 2, vamos ver a tabela 2 aqui, apresenta a temperatura média de 5 cidades brasileiras no mês de setembro, tá? E nós temos também a umidade relativa do ar dessas localidades no mês de setembro, certo? 58%, 75%, 51% e assim por diante. Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual dessas cidades o climatizador do ar é mais eficiente? Bom, aqui, talvez o aluno, na hora de resolver, diz assim, poxa, para aí um pouquinho. 28,5 graus, vou olhar aqui, 28, opa, é Cáceres. Vou olhar aqui na tabela, olha só. Puxa vida, 28, 9,4, eu vou marcar Cáceres. Não, tá errado, eu tenho que cruzar os dados. Porque o equipamento leva em consideração a umidade relativa do ar do ambiente. Então eu tenho que considerar 51% de umidade relativa do ar, certo? Então, por exemplo, Barbalha no Ceará, 26 graus, opa, 26 graus, 8,7 é Barbalha, opa, tá aqui. Não, não é, por quê? Porque eu tenho que cruzar os dados, eu tenho que ver em Barbalha no Ceará, qual é o percentual de umidade relativa do ar, certo, gente? Então, muitos alunos olharam e disseram, barbado, é só olhar a tabela, só checar a tabela e vou responder. Não, tem que ter um cruzamento. É um cruzamento simples? Com certeza é, mas tem que ser feito, certo? Então vamos lá. Então, Barbalha no Ceará, certo? 26 graus, umidade relativa do ar
é de 58%, está nessa faixa aqui. Nós chegamos a temperatura de a uma redução de temperatura de 5,7 graus Celsius. Marcamos aqui Belém do Pará, então 27,5 graus, 75% de umidade relativa do ar, uma redução de 2,6 graus Celsius, reduziu pouco, né? É um lugar quente e úmido, uma sensação de abafamento, né? Belém do Pará. Vamos para o próximo então, Cáceres, 28,5 graus Celsius, certo? E 51% de umidade relativa do ar, 6,2 graus Celsius de redução de temperatura. Muito bem, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, 27 graus, certo? E 52% de umidade relativa do ar, chegamos a 5,9 graus Celsius de redução de temperatura. E, por último, Janaúba, em Minas Gerais, 25,5 graus, certo? E umidade relativa do ar, 40%, certo? 40%, então chegamos a 7,1 graus de redução de temperatura produzida pelo climatizador de ar para os dados apresentados no mês de setembro. Então, Janaúba é a resposta correta. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!